Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Aula número 2, Processo Unificado. No final da aula número 1, eu comentei com vocês que a gente ia falar ainda dos métodos ágeis, porque a gente vai tratar um pouco uma visão geral dos métodos ágeis, mas ainda não é nessa aula. Nessa aula a gente vai tratar do processo unificado, que é seguindo aquela evolução histórica dos modelos de processos de software, que é para a gente poder tratar como as coisas foram evoluindo, para daí sim nós chegarmos na ideia dos métodos ágeis. E o processo unificado é muito importante nessa evolução. O processo unificado ele tem uma ligação muito forte com a linguagem UML, que é uma linguagem que vocês já devem ter ouvido falar em alguma outra disciplina, provavelmente até mesmo antes do curso que vocês estão fazendo agora em Engenharia da Computação, caso vocês já tenham trabalhado com computação, com software antes. Se esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com software, talvez em outras disciplinas vocês já tenham trabalhado com isso. Mas, enfim, para a gente tratar, então, do processo unificado, que é mais um modelo de processo de software, vamos, então, tratar a primeira coisa com a questão de mudanças, lidando com mudanças, que, já adianto a vocês, é um dos focos dos métodos ágeis, mas vamos parte a parte. Mas, enfim, mudança é inevitável em grandes projetos. O que significa mudanças? Nós estávamos falando de o que o cliente quer. O cliente quer um determinado conjunto de coisas que um software faça. E o que acontece é que, com o passar do tempo, ele muda de opinião. Às vezes ele simplesmente muda de opinião, às vezes ele nem sabia o que ele queria exatamente. Quando ele percebe que o que ele queria era diferente, ele muda. Então não era isso que eu queria, era outra coisa. Então essas mudanças elas vão ocorrendo. Além disso, algum tipo de pressão externa pode surgir no negócio. Então o cliente sabia que ele queria, pediu aquilo, mas em algum momento mudou o negócio, mudou o ambiente, mudou o mercado, então ele muda mesmo de opinião. Não é que ele não sabia, ele sabia, mas mudou. Tá? Então, às vezes ele não sabia, pediu errado, às vezes ele sabia, mas mudou. A prioridade que ele tinha pode ter mudado. Ele pediu uma série de 50 requisitos e aquilo que ele pediu, olha, esse você só faz se der tempo. De repente, aquilo passou a ser a maior prioridade por algum motivo. Alguma tecnologia nova surgiu, não era possível fazer uma determinada coisa, passou a ser possível, então mudou alguma coisa no projeto como um todo. Novos projetos surgiram, então aquele projeto que você estava colocando muito esforço passa a não ser a sua prioridade. Enfim, muitas mudanças podem acontecer numa empresa que está desenvolvendo software. Não está aqui, mas em algum outro slide isso vai surgir. Alguma mudança em termos de lei pode acontecer, um regulamento, uma legislação, dependendo do sistema que está sendo desenvolvido. Se é um sistema bancário, por exemplo, uma nova legislação surge e aí algum tipo de requisito tem que mudar. Ou seja, essas mudanças que acontecem, elas vão acontecer necessariamente, elas vão causar algum tipo de custo. Se essas mudanças acontecem cedo no processo de desenvolvimento, que bom, você faz um ajuste e segue adiante. Mas imagina se o prédio já foi construído, chega lá na frente e decide que tinha que ter uma sacada nos apartamentos. Bom, nesse momento, pensando no prédio, né, uma coisa física, provavelmente não vai ter como alterar. Mas o software é algo, não é físico. Você consegue alterar, você consegue fazer uma funcionalidade adicional, só que vai custar caro. Porque você já está com uma série de coisas feitas no software. Para você adicionar uma funcionalidade, para você alterar, embora seja possível, você tem que mexer em muita coisa. Se você soubesse desde o início que aquela funcionalidade era necessária, sairia bem mais barato. Bom, isso, para tentar evitar que as coisas sejam caras, você pode, por exemplo, fazer protótipos. Para que serve um protótipo? Você faz um protótipo, mostra para o cliente, é isso mesmo que você quer? Então você já consegue evitar um tipo de custo. O cliente olha e fala, não, não é bem isso, não é isso que você pediu, não, não é isso. Então vai ter um certo conflito ali, mas em algum momento vocês vão chegar numa conclusão. Ok, então o que você quer realmente é isso. Tá bom, então vamos adiante. Mas teve um certo custo, o custo foi pequeno. Você também pode ter entregas incrementais.
não o protótipo, mas realmente uma entrega oficial. E aí, com essa entrega oficial, que você vai fazendo aos poucos, você também vai pegando problemas de uma forma que você não deixe para pegar os problemas só lá na frente. Então, você pode ter um modelo, um outro exemplo de um modelo de processo de software que é baseado em desenvolvimento de protótipo. Então, você vai desenvolver um protótipo, né? O próprio nome protótipo, ele é muito característico da ideia do que ele significa. Você faz o protótipo para mostrar para o cliente. A palavra protótipo ela já significa isso. Então, você estabelece os objetivos do protótipo, você define que funcionalidade esse protótipo tem, você desenvolve e você avalia. E aí, esse protótipo ele vai servir, então, para você melhorar os requisitos e você evitar que lá na frente só se descubra que existam problemas. Você também tem a entrega incremental. Você pode ter a entrega incremental. Significa que você vai ter um ciclo. Perceba que aqui existe um ciclo. Olha, você começa aqui, continua aqui, chega aqui. Você pode começar isso aqui novamente, você pode ficar fazendo isso aqui, seja lá o que for, que eu não estou dando detalhe, até que em algum momento você termina, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ler o que está escrito. Mas olha, você tem uma etapa anterior que é fazer o planejamento básico, e aí você começa a desenvolver os incrementos. Em algum momento você pergunta, já finalizei ou vou fazer novos incrementos? Novos incrementos, novos incrementos. Em algum momento o sistema está completo? Tá, então acabou. Então você vai desenvolvendo esses incrementos. Percebam que isso, eu não tenho um ano aqui, quando esse modelo foi proposto, mas basicamente já adiantando, isso é muito parecido com o que nós temos de métodos ágeis, que surgiu a partir do ano 2000. Mas antes do ano 2000, nós já tínhamos a ideia de você desenvolver baseado em incrementos. A diferença é que com os métodos ágeis, isso passou a ter um foco maior em conjunto com outras ideias da filosofia dos métodos ágeis. Ainda pensando na ideia de protótipos junto com outras coisas, nós temos um modelo ainda mais complexo em termos de desenho, mas a filosofia é para juntar tudo isso, que é você ter os incrementos, ter as iterações, em que você vai tentando evitar que os problemas sejam pegos só lá na frente. Então, você tem o que a gente chama de modelo espiral de 88, veja, de 88, em que você vai tendo os objetivos, alternativas e restrições. Você define quais são os objetivos, alternativas e restrições, você avalia isso que você definiu, você desenvolve propriamente dito, avalia e planeja a próxima fase. Então, você começa aqui, por exemplo, analisa riscos, faz um protótipo, verifica a operação e planeja a próxima. De novo, sempre aqui nesse ciclo, você sempre analisa riscos, faz um protótipo, analisa riscos, faz outro protótipo, analisa riscos, faz outro protótipo. E aqui, nesse conjunto, é onde você desenvolve propriamente dito. Cada vez que você passa, você vai desenvolvendo melhor, até que no final você já está fazendo um projeto detalhado, codificando, testando, um novo teste, mais um teste mais detalhado e colocando em operação. Enfim, é um modelo em que quanto mais você está evoluindo, você está fazendo atividades mais complexas. Não vou entrar no detalhe de todas as etapas aqui, mas isso está bastante explicado na bibliografia que vocês têm acesso. Bom, e aí nós chegamos então no processo unificado propriamente dito. Esse processo unificado, ele é de uma empresa chamada Rational. Na verdade, ele é da empresa IBM. A IBM comprou a Rational. Então, para ser mais para ser mais correto, a gente tem que chamar ele de IBM Rational Unified Process. IBM Rational Unified Process. Ok? Mas ele é chamado de RUP. Ele começou sendo chamado de UP, porque na verdade ele foi proposto como Unified Process. Aí a Rational, como empresa, comprou esse processo e depois a IBM comprou a empresa Rational. Mas, enfim,
Existe um histórico por trás desse modelo de processo, vocês também podem ler com mais cuidado na bibliografia. Ele é um modelo de processo híbrido, basicamente ele foi proposto em 2003 e ele juntou muito de tudo que era visto como bom dos modelos anteriores, ok? Por exemplo, prototipação, incremental e iterativo. E aí ele junta 3 perspectivas diferentes. Ele tem uma perspectiva dinâmica, que nós chamamos de fase, uma perspectiva estática, que são as disciplinas ou atividades, e uma perspectiva prática, que são boas práticas. Ele é resumido nessa figura, ok? Então, as disciplinas são basicamente as disciplinas, as fases que nós já temos falado nos slides anteriores, basicamente requisitos, análise e projeto, ou design, que é uma palavra também que a gente costuma não traduzir, que é o design, porque projeto em português significa outra coisa além de design. A implementação, teste e implantação. Tem uma anterior aos requisitos, que costuma ser opcional, que é a modelagem de negócios. E 3 aqui de gerenciamento de mudança e configuração, gerenciamento de projetos, gerenciamento de ambiente. Mas, enfim, um modelo do RUP, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atividades. E aí existem as fases. As fases de iniciação, você está iniciando o seu projeto, elaboração, construção e transição. Essas 4 fases podem ter várias iterações. Normalmente, na iniciação é uma iteração só, na transição é uma iteração só, na elaboração costuma ter 2 ou 3 iterações, na construção costuma ter 2, 3, 4 iterações, ok? E aí vocês percebam pela figura, a parte colorida, que dependendo da iteração que você está, tem um foco maior ou menor em diferentes atividades. Então, por exemplo, no início, você tem um foco maior na iniciação, em requisitos e praticamente nada em implementação. No final, no meio, você tem bastante de implementação, mas praticamente mais nada de modelagem de negócios e só um pedacinho de requisitos, porque você só está ajustando aqueles requisitos que tem em mudar no final, né? Enfim, pela figura vocês percebam que é mais ou menos assim o foco. No início, mais as primeiras atividades e no final, mais as últimas atividades. Bom, então aqui nós temos a perspectiva dinâmica, que são as fases, a estática, que são as disciplinas, e nós ainda temos a prática, que são as boas práticas. Antes disso, nós temos para cada uma dessas disciplinas, por exemplo, o exemplo de requisitos, o RUP dá um fluxo de trabalho, por exemplo, requisitos, que é essa aqui, olha, aqui é o fluxo. Então, você tem um detalhe, como tratar requisitos? Você começa por aqui, você verifica, é um novo sistema ou é um sistema existente? Se for um novo sistema, analisa o problema. Depois, você compreende as necessidades dos envolvidos. Depois você pergunta, o problema está incompleto? Se tiver, começa de novo. Se não, você vem definir o sistema. Aí você gerencia o escopo. Enfim, é um fluxograma que ele te dá a ideia do que você pode fazer. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a fazer isso. Esse é um dos problemas chave. Você não é obrigado a fazer isso. Vou repetir. Você não é obrigado a fazer isso. Por que eu estou repetindo isso? Só estou sendo enfático. Porque uma das grandes críticas do que a gente chama hoje de engenharia de software tradicional é que quando as pessoas olham isso, verem que para cada um desses existe um diagrama disso, para cada uma dessas atividades existe um modelo desse, elas acham, eu tenho que fazer tudo isso? Você não é obrigado a fazer isso. Isso é um exemplo, é um modelo. Você olha aquilo, analisa aquilo e vê qual parte disso é bom para a minha empresa, qual parte disso é bom para o meu caso. Existe um exemplo de glossário, um template. Eu quero isso para mim? Eu preciso? Existe um exemplo de um plano de gerenciamento de requisitos. Eu quero isso para mim? É importante para mim? Se eu quero aquele exemplo, aquele template,
eu não preciso de algo mais simples, de repente eu preciso de algo mais complexo. Enfim, são modelos, são exemplos. O único trabalho que você tem que ter é, em algum momento, parar, avaliar aquilo e ver o que você precisa e o que você não precisa. E, eventualmente, fazer os ajustes necessários. Isso você não escapa. Agora, se você não quer ter esse trabalho, paciência. Se você acha que avaliar o modelo dá muito trabalho e você não quer ter, então tá bom. Então risca, fala, não vou ter esse trabalho. Agora, não é para você olhar para aquilo e falar, é muita coisa para a minha empresa fazer. Imagina, cada software que eu for desenvolver, eu tenho que passar por todas essas etapas. Você não precisa. Ninguém falou para você, em nenhum livro está escrito que você tem que fazer tudo aquilo. Ah, mas o processo é enorme, tem um monte de atividade, um monte de artefato para elaborar, um monte de documento. Eu vou ficar 3 anos só elaborando documento e nunca desenvolvo o software. Ninguém falou que você tem que fazer isso. Então, esse é uma das grandes falácias que existe na engenharia de software tradicional. Existe um livro lá desse tamanho, o livro do Somerville, a pessoa abre e fala assim, e fecha, fala, imagina que eu vou fazer tudo isso. Ninguém mandou você fazer tudo isso. São as ideias para você olhar e ver o que você acha que é interessante para a sua organização. Eu não vou falar mais isso durante o resto da disciplina. Talvez eu esqueça e acabe falando, mas não tenho essa intenção mais, ok? Bom, enfim, o RUP ele é bastante completo, muito sistemático em termos de te dar as ideias para você montar o seu processo de software de uma forma incremental. Cada incremento, cada iteração, você desenvolve um pedacinho do software e segue adiante. Bom, e aí você tem para cada uma dessas tarefinhas aqui, para cada um desses artefatos que você tem que construir, para cada pessoa que vai fazer algo no sistema, para cada atividade mais específica, você pode ter alguma boa prática, alguma ideia, algum tipo de técnica. Por exemplo, algumas boas práticas para... Qual foi que eu escolhi aqui só para sugerir? Para essa aqui, olha. Para essa atividade, compreender... Deixa eu apagar aqui. Para essa atividade aqui, ó, compreender as necessidades dos envolvidos. Aí, o RUP, em algum momento, fala assim, olha, exemplos de coisas que você pode fazer para compreender as atividades dos envolvidos. Você pode fazer entrevistas, você pode fazer workshop de requisitos, você pode fazer um brainstorm e filtro de ideias, você pode fazer workshop de casos de uso, você pode fazer encenação, você pode fazer interpretação de papéis, você pode fazer análise dos requisitos existentes. E ele não só dá o nome, ele dá um texto, ele dá exemplos, ele dá ideias, ferramentas para você fazer essas coisas. Você lê, você fala, nossa, é legal, vou fazer, vou tentar, eu acho que não funciona. É só uma ideia, tá? São exemplos de boas práticas. Bom, enfim, essa é a ideia do RUP, ele foi criado lá em 2003, ele foi adaptado por muitas organizações, existem vários casos de sucesso, existem organizações que já publicaram as suas adaptações, que podem ser um caminho mais rápido para as outras organizações usarem como exemplos, seria uma forma de caminho das pedras, mas dificilmente vai servir tal e qual para outras organizações, porque cada organização é diferente da outra. Então, o ideal mesmo é que cada uma avalie e tome a sua própria decisão. Agora sim, eu acho que a gente está no momento para se aproximar mais dos métodos ágeis. Obrigado.